No final de 2025 eu tomei a decisão de passar mais ou menos um mês viajando pela Europa. Então eu fui para França, eu fui para Portugal, eu fui para Hungria, eu fui para República Tcheca, eu fui literalmente para diferentes países. E ao longo dessa viagem eu tive uma série de insights, mas eu acho que uma das coisas que eu queria compartilhar com outras pessoas é justamente sobre o sonho de você morar e ir para a Europa. Então, literalmente o objetivo desse vídeo aqui é justamente trazer uma perspectiva um pouco diferente daquilo que é vendido diariamente para você sobre ir para Portugal ou qualquer coisa do tipo. Boa, então se esse vídeo te agregar alguma coisa, eu trouxe algum conhecimento interessante para você, se inscreve e deixa um comentário trazendo um pouco mais da sua perspectiva. Eu acredito que a grande frase que vai resumir tudo que eu vou dizer nesse vídeo aqui é que o piso na Europa ele é extremamente alto, só que o teto ele é muito baixo. E o que eu quero dizer com isso? No momento que você sai pelas ruas da Europa, você nota que as coisas lá deram certo. Deram certo em qual sentido, Lucas? A estrutura ela é bonita. Eu gosto muito de olhar para infraestrutura da cidade. Eu gosto de olhar como as coisas funcionam, como as coisas estão organizadas, gosto de olhar os edifícios, ver como é que é a arquitetura do local. Eu sou fascinado por esse tipo de coisa. Na Europa, literalmente, você tá num paraíso de emoções com relação à infraestrutura. Então, em sua grande maioria, as coisas lá funcionam, o transporte público lá funciona, os prédios são bonitos, não tem fiação exposta o tempo todo ou em todos os locais, você consegue sair andando com o seu celular e você não vai ser, literalmente, ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça e tentar te roubar. Furtos podem acontecer, dependendo da cidade, sim, mas é com muito menos frequência do que é aqui no Brasil. Literalmente, basta comparar com São Paulo. Então, assim, no geral, você vai ver que, assim, é muito simples de uma pessoa ganhando um salário mínimo começar vivendo bem dentro da Europa. Comida, dependendo do canto, não é tão caro, principalmente se você compra diretamente no mercado. Coisas do tipo, essas coisas mais básicas de um ser humano. Tudo isso daí lá é extremamente fácil de você conseguir, de você ter acesso. É agradável. E parte do que as pessoas te vendem justamente sobre essa questão da Europa é que você deveria largar todas as suas coisas aqui no Brasil, imigrar talvez para Portugal, que já é um país que fala o mesmo idioma que a gente, ou se você fala talvez italiano, tem descendentes italianos, ir para a Itália, qualquer coisa do tipo. Parte do objetivo é justamente você ir para esse local e começar a ganhar um salário mínimo para você ter acesso à Europa como um todo, ter acesso a toda essa parte da infraestrutura que eu acabei de descrever, toda a parte dos serviços públicos que eu acabei de descrever, e ao mesmo tempo você ainda tem um lazer muito mais aprimorado versus ao que é aqui no Brasil. Afinal de contas, com muito pouco dinheiro você consegue viajar entre os diferentes países da Europa. Então, se você está em Portugal, você consegue facilmente ir para a Espanha, para Madrid, facilmente ir para França, Paris, facilmente ir para a Inglaterra, se você quiser. Literalmente dá para você ir muito facilmente de maneira barata para qualquer um desses países. Eu mesmo consegui experienciar tudo isso na prática, mesmo comprando passagens de última hora e no final do ano, que é o momento em que estão todas as pessoas indo de um canto para o outro, pegando trem, pegando avião. Mesmo assim, eu consegui pagar muito menos do que eu pagaria de uma viagem de São Paulo até o Rio Grande do Sul, por exemplo. É ridiculamente mais barato fazer esse tipo de viagem lá na Europa. Então, isso daqui é justamente o sonho de muitos brasileiros. Imigrar para a Europa para ter esse tipo de acesso, esse tipo de vantagem. E como eu falei, isso é realmente verdade. O piso na Europa, ele é extremamente baixo. Só que o lado que as pessoas não contam sobre essa questão da Europa em si, para a maioria dos brasileiros, é que, ok, você vai ter esse piso mais alto, só que o seu teto ele também é mais baixo. E o que eu quero dizer com isso daí? No momento que você começa a trabalhar em qualquer um desses empregos, é muito mais difícil e muito mais demorado de você fazer uma ascensão com relação à sua carreira. O que eu quero dizer com isso? As promoções, né, o aumento salarial dentro da Europa em si, ele demora muito mais, demora muito tempo. Não importa se você é extremamente bom naquela coisa ali, vai ser mais lento para você conseguir crescer de cargo dentro da Europa. Mesma coisa com toda a parte burocrática e de impostos, leva muito mais tempo para você conseguir desenvolver uma ideia inovadora, tem muito mais regulamentação e burocratização. Por isso que o Brasil seja muito comparado a isso daí. No Brasil, bem ou mal, pela várzea que já é aqui, muita coisa você consegue começar quase que nas coxas ali e tá tudo bem, porque ninguém vai atrás com você, porque a maioria das pessoas está sempre cometendo alguma coisa errada. Mas bem ou mal, na Europa, as coisas lá funcionam, a justiça funciona, tudo funciona. E isso também joga contra você. Então, lá de fato, se tem uma regulamentação dizendo X, Y, Z, você vai ter que fazer, diferente do que é aqui no Brasil. Tudo isso é interessante
interessante porque o Brasil, bem ou mal, e eu acho que você vai concordar comigo, o Brasil é um país caótico. E o que eu quero dizer com caótico? As coisas aqui são bagunçadas, eu não vou nem trazer a comparação com os serviços públicos daqui, porque você já conhece até melhor do que eu, possivelmente. Então as coisas aqui, literalmente, são um caos. Só que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que ambientes caóticos, eles te proporcionam um crescimento acelerado. E o que eu quero dizer com isso? Se você é extremamente bom naquilo que você faz aqui no Brasil, se você sabe se vender, se você sabe mostrar o seu trabalho para os outros, é muito provável que em um curto espaço de tempo você consiga crescer a sua renda extremamente veloz, diferente da Europa. Lá na Europa é muito mais difícil de você conseguir aumentar a sua renda. Você vai ter, beleza, um piso legal, só que o teto, o aumento que você precisa, ele leva muito mais tempo. E o grande problema de você demorar mais tempo para ganhar dinheiro é que o tempo ele tem um fator fenomenal com relação à construção da riqueza. Eu tenho uma frase interessante que eu digo que basicamente é renda grita e riqueza sussurra. E o fato de você ganhar mais no Brasil, quando obviamente você consegue guardar esse dinheiro que você está ganhando mais, e à medida que você vai ganhando mais, fica mais fácil de você guardar, porque o custo de vida aqui no Brasil, depois que você sai de uma determinada faixa, ele não é alto, ele não cresce tão velozmente quanto é em outros locais. O fato de você conseguir guardar mais faz com que você construa riqueza muito mais rápida, novamente diferente do que é na Europa. Desde o início desse vídeo eu falei muito sobre o sonho que é vendido para você com relação à Europa. E por que eu falei sobre isso? O sonho de você ir morar em Portugal, eu acho que ele nasceu muito organicamente, assim como várias outras coisas, só que ao passar dos anos isso passou a ser literalmente um produto. E tá tudo bem com isso daí, é o trabalho das outras pessoas em agradar a maioria das outras e trazer uma coisa que elas estão buscando. Só que o fato é, no momento que isso se tornou um produto, para muitas outras pessoas foi se cegando, vamos dizer assim, as partes negativas. E as partes negativas são essas, justamente esse teto que é muito mais baixo, então é difícil de você conseguir superar esse teto, até ao mesmo tempo o fato de que as coisas não são tão bonitas assim na Europa, e parte delas não serem tão bonitas assim na Europa está justamente no fato de você ganhar pouco. Um salário mínimo na Europa parece ser muito dinheiro aqui pra gente no Brasil, só que tecnicamente não é tanto dinheiro assim. Com um salário mínimo eu acho altamente improvável de você conseguir morar sozinho, por exemplo, na Europa, diferente de ganhar esse mesmo valor aqui no Brasil. Você vai precisar dividir a sua casa, o apartamento que você vai estar com 3 ou 4 pessoas para você conseguir pagar os custos, porque o aluguel lá é extremamente alto, fora uma série de outras coisas. Então, em suma, eu diria que parte desse sonho, desse objetivo que a maioria das pessoas tem de ir para Portugal ou outros países da Europa é visando mudar completamente de vida, mas não necessariamente isso vai ser a mudança que você está buscando, a mudança que você precisa. O ponto principal que você deveria se perguntar é como que eu consigo ganhar mais dinheiro mais rápido aqui no Brasil, construir patrimônio e não depender de mais nenhuma dessas outras coisas? Como que eu chego nesse novo patamar? Diria que isso é muito mais interessante se seu objetivo é puramente a construção de riqueza ou melhores condições para sua vida como um todo, do que ter o sonho molhado, vamos dizer assim, de simplesmente ir para Portugal e mudar todas as coisas de uma hora para outra, porque talvez se você fizer isso vai ser até pior para o seu crescimento futuro e até para o seu eu presente. Enfim, claro que tudo depende do objetivo que você tem. Se o seu objetivo como uma pessoa jovem é puramente ter uma viagem internacional, uma experiência internacional dentro do seu currículo, cara, deve ser incrível, deve ser maravilhoso. Eu não tive essa oportunidade de poder fazer uma espécie de intercâmbio ou simplesmente me mudar para outro país dessa maneira ainda, seguir outros caminhos, mas mesmo assim, as pessoas que eu tive contato que fizeram isso ao longo das suas vidas conseguiram um grande aprendizado e depois, curiosamente, elas voltaram para o Brasil para poder fazer a construção do patrimônio delas. Mas enfim, é isso que eu gostaria de trazer aqui, essa outra perspectiva. Eu gosto muito dessas viagens porque elas abrem a nossa mente para outras coisas e outras realidades e também mostram um pouco do, beleza, o nosso país ele é um pouco ruim, mas ele também tem coisas positivas, sabe? Deixa o seu comentário, me diz aí o que você acha sobre toda essa perspectiva, se você faria essa migração para a Europa ou não, e se inscreve. Adeus.